Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre derivadas parciais. Então, as derivadas parciais de uma função f de xy no ponto x0 e y0 são dadas pelas expressões indicadas aqui no material. Observem que a definição é bem parecida com a nossa definição anterior de derivadas de funções de uma variável. A diferença é que nós temos aqui a função, claro, de duas variáveis. Então, quando nós derivamos em relação a x, nós fazemos x0 mais ΔX. E o nosso y, ele continua fixo. Por quê? Lembrando que a derivada é uma taxa de variação, se nós estamos derivando em relação a x, nós estamos falando que a nossa taxa de variação acontece em x, ou nós queremos analisar a variação em x. Quando nós derivamos em relação a y, nós vamos colocar a nossa variação, ou seja, o ΔY, claro, em y0. Então, nós ficamos com y0 mais ΔY. Assim como nas derivadas de funções de uma variável, nós aprendemos a derivar pela definição e depois começamos a usar as regras, aqui nós vamos usar diretamente as regras de derivação. O que deve ficar claro é que, quando nós calculamos a derivada em relação a uma variável, a outra variável fica constante. Então, por isso nós falamos também em derivada parcial. Então, eu quero calcular a derivada parcial da função z em relação a x, ΔZ ΔX. A nossa função é o ln da raiz quadrada de x mais 1 dividido por x menos 1. Então, eu vou iniciar aplicando a propriedade dos logaritmos, colocando o expoente da nossa raiz quadrada para frente, escrevendo ln de x mais y dividido por x menos y. Agora, vou usar a outra propriedade que me permite escrever o limite, o ln do quociente, como a diferença dos ln's. Então, eu posso escrever a minha expressão dessa forma. Vou fazer a derivada parcial em relação a x. Então, zx vai ser 1/2. Lembrando, vou derivar em relação a x, y fica constante. Então, derivada do ln de u, 1 sobre u, mais a derivada desse u em relação a x, que vai ser 1, menos derivada do ln de x menos y, 1 sobre x menos y, vezes a derivada de x menos y em relação a x, que é 1. Então, calculamos a derivada parcial de z em relação a x. Faremos o mesmo para y agora. zy, 1/2, derivada parcial do ln de x mais y em relação a y, 1 sobre x mais y, derivada de y em relação a y, 1, menos derivada do ln de x menos y em relação a y, 1 sobre x menos y, vezes a derivada de x menos y em relação a y. Então, teremos menos 1. Então, ficamos com 1/2 de 1 sobre x mais y, mais 1 sobre x menos y. Vamos fazer mais um exemplo do cálculo da derivada parcial. Então, a nossa função z, definida com duas variáveis, x² seno de y, vamos fazer a derivada parcial de z em relação a x. Derivada de x² em relação a x, 2x, seno de y fica constante. Acabou. Derivada parcial de z em relação a y. x² é constante, fica paradinho, não muda. Derivada do seno de y, cosseno de y. Mais um exemplo. Agora temos uma função que depende de x, y,
t e z. Vamos fazer a derivada parcial em relação a x. 2x mais y² t z3. O x está aqui. Derivada do x em relação a x é 1 e as outras variáveis são todas constantes. Derivada parcial de u em relação a t. O termo x² é constante, então derivada da constante em relação a t, 0. O que não é t é constante, então vai ficar do lado. Derivada de t em relação a t, 1. Derivada parcial de u em relação a z. Derivada do x² em relação a z, 0. y², x e t são constantes. Derivada de z3 em relação a z, 3z2. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.